Então, vamos lá, oficialmente agora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos assiste ao vivo. Hoje aqui, dia 18 de dezembro, 5 da tarde. A gente, Marco, a gente fez uma propaganda enganosa. Dia 8 de dezembro estivemos aqui, dissemos que era o último e tal, despedimos até 2021. E aí vieram essas decisões do Supremo nos casos de PIS e COFINS, Receita Financeira e Combustíveis, e estamos nós aqui de novo fazendo um encontro de despedida. Agora acho que oficialmente, né? Senão daqui a pouco vai ser com a rabanada em cima da mesa. Então, agradecemos como sempre aí a audiência de quem nos assiste ao vivo ou depois no YouTube. E hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre legalidade tributária, né? E para onde vai a legalidade tributária. Foi muito interessante, né, Marco, que a gente fez o evento dia 8, e acho que foi terça-feira, né? E logo na quarta ou quinta vieram essas decisões. A gente tinha falado demais sobre o tema na terça-feira, né? Eu não estava acompanhando a pauta, não sabia que os casos estavam pautados e fiquei impressionado com o quão conectado estava o debate que aconteceu no Supremo com o que a gente tinha falado aqui. Então, acho que vai ser uma continuação interessante. A gente falava um pouco antes de começar, né, que de uma certa maneira surpreendente o quanto a advocacia tributária se vê de luto com essas duas decisões, né? Aquelas manifestações de fim dos tempos, apocalipse fiscal, acabou o sistema tributário nacional, destruíram o princípio da legalidade e tal, que a meu ver, e vamos ver o quanto a gente concorda, o quanto a gente discorda, né, Marco? São reações muito extremas, né, ao que aconteceu. O que aconteceu não aconteceu de súbito, né? Vem se construindo há 2 décadas. Engraçado que até a gente falou isso no dia 8, né, que talvez essa sensação de mudança abrupta seja muito decorrência dessa quantidade de julgamentos que a gente teve esse ano, né? Então, que concentrou, né, uma situação que talvez fosse ser experienciada aí ao longo de anos, e aí dá essa impressão de que tudo está mudando muito rápido, mas de fato parece que não é o caso. São decisões completamente alinhadas com o direcionamento que o Supremo Tribunal Federal veio tomando. E antes de passar a palavra para você fazer seus comentários iniciais, Marco, eu queria só fazer um comentário que eu ouvi de algumas pessoas que eu respeito muito, assim, e que eu tenho feito questão de tentar desmistificar, né? Porque a gente ouve coisas como lá vem o solidarismo, é a prevalência da solidariedade, é o dever fundamental de pagar tributos, e eu fico ouvindo as coisas, tem uma coisa a ver com a outra, não tem nenhuma correlação, né? Como se essas decisões viessem no contexto de alguma espécie de justiceirismo tributário, né, vinculado ao reconhecimento do valor de solidariedade como um valor estruturante do sistema tributário nacional, que me parece assim, uma correlação sem pé nem cabeça, né? A gente está discutindo aqui são os limites do princípio da legalidade. Um princípio da legalidade que a doutrina adjetivou, né, de legalidade estrita. Você sempre chamou atenção para isso, né, Marco, de que em nenhum lugar na Constituição fala em legalidade estrita, que depois se criou um irmão siamês na tipicidade cerrada, que é uma utopia daquelas, assim, já que a gente está em dezembro, né, indo para o final, é basicamente um Papai Noel tributário. Esse negócio que diz que a legislação tributária tem que ser vertida numa linguagem certa, determinada. Um sem sentido, né? Qualquer um com uma semana de experiência tributária sabe que isso não é real, né? E, no fundo, fica muito essa impressão, né, Marco, de que há um choque
que não é tanto com a realidade ela já vinha se impondo faz tempo. É um choque com essas utopias que foram criadas por setores da doutrina tributária e que muita gente começou a acreditar e que, de repente, é o que eu venho chamando de terraplanismo fiscal, né? Se começou a acreditar que a Terra é plana. Eu vi um documentário no Netflix interessante sobre isso no outro dia, sobre terraplanismo, e os caras acreditam nesse negócio, que a Terra é plana, e não tem evidência que você mostre para eles que faça ele... E acha que existe um complô mundial, né, de toda a ciência, de todas as agências, né, espaciais e tal, para enganar as pessoas de que a Terra é redonda. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Esse choque é muito mais com certas expectativas. Acho até que você falou isso no dia 8, né? Você que o problema da segurança jurídica tem a ver com expectativas, né? Que quando você cria uma expectativa e ela, de repente, é frustrada, você se sente perdido e inseguro. A gente vem falando há tempos que essa expectativa é falsa, né? Mas não adianta. E agora as pessoas estão tendo que fazer a transição para o mundo real da maneira mais abrupta, né? Com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, Marco, essa introdução breve para te passar a palavra também, para você começar a falar do tema e a gente vê para onde vai esse nosso, agora sim, acho, último bate-papo de 2020. Bom, Sérgio, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um cumprimento a todos os colegas que nos assistem agora ou que venham a nos assistir depois. Tá? Realmente não estava prevista essa conversa hoje, né? Mas diante de uma decisão como essa, eu acho que realmente merece a gente parar para conversar um pouco a respeito. Bom, mas eu acho que antes de entrar no exame mais detalhado dos acórdãos, né, basicamente do RE 1043-313, eu quero chamar a atenção para 3 palavras que estão numa frase logo no começo do voto, quando ele começa a falar sobre tipicidade tributária. Tá? Está na página 4 do voto, no segundo parágrafo, onde ele diz o seguinte: no exame do RE do SAT, lá atrás, o Supremo sinalizou, é uma primeira palavra, uma ruptura, segunda palavra, desse dogma, terceira palavra. Tá? Então, vou conversar um pouquinho sobre essas 3 palavras. Tá? Sinalizou. E essa é uma lição que a gente tem que tirar, porque esse acordo é de 2003. Tem 17 anos esse acordo. E se ele sinalizou, nós precisamos ter olhos para enxergar os sinais. Quando nós lemos um acórdão, nós não temos que pura e simplesmente pensar no ganhei ou perdi o caso. Eu tenho que enxergar mais do que simplesmente ganhei ou perdi o caso. Tá? Eu tenho que enxergar o que aquele tribunal está querendo nos dizer. E no caso do SAT, o tribunal estava querendo dizer que a conversa não era exatamente como vinha sendo desenvolvida. Segunda palavra, ruptura. É uma palavra forte. Tá? É uma palavra forte e ela fazendo um link com a conversa que a gente já teve lá atrás, uma expressão muito nítida do elemento energia, do elemento mudança, daquilo que nós comentamos que é uma das constantes do universo. Tá? Ruptura é energia pura, tá? Que tem a ver com uma série de outras conversas ligadas aos sistemas complexos, etc. Mas quando eu tenho uma manifestação de energia tão explícita, tá? Eu tenho que imediatamente pensar no seu contraponto, que é uma manifestação de equilíbrio, que nós vamos ver no acórdão, porque ele procura. A gente pode concordar ou discordar, a gente pode ter pontos de considerar positivo ou pontos que talvez não fosse necessário enfrentar, mas ele procura contrabalançar isso. Ele tem um contraponto, prevendo limites, prevendo condições, prevendo pressupostos, prevendo tipo de tributo e assim por diante. Tá? Terceira palavra, dogma. Ruptura de um dogma. O Supremo sinalizou uma ruptura do dogma. Dogma da legalidade estrita. Eu acho que ele foi muito feliz. Por quê? Ao se referir a dogma
Dogma, o que é um dogma? Dogma é uma afirmação inquestionável que veicula uma verdade absoluta. Qual é o campo propício para os dogmas? A religião. A religião apresenta dogmas. A religião católica, a religião muçulmana, a religião judaica, ela tem dogmas. O budismo, na minha visão, tem vários budismos. O budismo não tem dogmas. Por quê? Porque ele é uma filosofia de vida e não propriamente uma religião. Tá? Mas não vamos deixar esse lado de lado. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estávamos transformando o debate tributário quase que numa religião. Ou você aceita o dogma, ou você não faz parte dessa religião. Tá? O dogma é incompatível com a ciência. A ideia fundamental da ciência não é o dogma, é o contrário, é o erro. Eu caminho na ciência na medida em que eu mostro o erro, na medida em que eu corrijo, que eu descubro uma solução melhor, em que eu descubro uma solução mais eficiente e assim por diante. E é incompatível também com a arte. O dogma é incompatível com a arte, porque o dogma na arte é censura. Tá? Então, a ideia de dogma, na minha leitura, claro, cada um lê com os seus olhos, né? Na minha leitura foi muito feliz, porque colocou o tema nu. Eu acho que o tema da legalidade tributária tem um pouco a ver, no Brasil, com aquela fábula, aquela parábola, ou fábula, enfim, da vestimenta do rei. Tá? E que chega um determinado momento, tá? O rei está passeando pela rua e vem uma pessoa, um jovem, uma criança, e vira e diz: o rei está nu. Ele não desvestiu o rei. O rei sempre esteve nu. É que não tinha ninguém afirmado com todas as letras que ele estava nu. Então, aqui é um pouco disto, ou seja, quando o Supremo ele foi. Isso tem uma preocupação no voto do ministro Toffoli. Ele procurou mostrar o caminho traçado, para não dizer que simplesmente se jogou para o ar tudo que foi construído. Tá? Mas ele procurou demonstrar que aquilo que se entendia como sendo um dogma, e que, portanto, seria próprio de uma religião tributária, isso não tinha mais como permanecer. E já foi sinalizado há 17 anos atrás. Tá? Então, eu quero começar dizendo isso, ou seja, essas três palavrinhas, sinalizar. Nós temos como... Uma vez alguém me perguntou qual é a grande qualidade de um advogado. Eu diria, é o faro. O advogado precisa ter faro. Ah, não, mas faro tem cachorro. Faro... Não. Nós também temos que ter faro. Ou seja, de perceber coisas que estão acontecendo e que eventualmente não estão escritas com todas as letras. Tá? Da minha parte, eu não coloquei na primeira edição, porque a primeira edição do planejamento é 2004. Mas na segunda edição do planejamento, que é 2008, já está lá esse acordo. Dizendo a legalidade não é mais estrita, a legalidade é suficiente. Tá? Certo? Então, quebrou o cristal. Mas não foi agora que quebrou. Quebrou há 17 anos atrás. Quebrou em 2003. Tá? E é interessante esse ponto, Marco, porque quando a gente vê os debates agora, né, você fala assim, não, mas os casos são diferentes. Tá? Lógico que os casos são diferentes, não é a mesma coisa. Mas eu vivi muito o caso do SAT, né? Até na época da discussão do SAT, eu fazia muito contencioso, então cansei de fazer mandado de segurança de SAT. E naquela época, a reação à decisão do Supremo foi muito parecida com essa de hoje, porque a tipicidade cerrada na sua formulação mais extrema, ela era incompatível com a densidade normativa de um texto de lei ser integrado por um ato administrativo normativo. Então, hoje se fala assim, não, mas aquele caso tudo bem. Aquele caso tudo bem hoje em 2020, porque lá atrás o desespero em relação à posição do Supremo no caso do SAT foi monumental também, porque se tinha a percepção
de que a lei tinha que ir identificando o grau de risco, então, que o legislador tinha lá no Congresso Nacional, que analisar atividade a atividade, estabelecer qual era o grau de risco e tudo mais. E como você, em 2008, eu escrevi um artigo sobre deslegalização no direito tributário, numa coletânea que tem um artigo seu importante sobre os 3 perfis do princípio da legalidade, que eu coordenei com o meu hoje reitor, Ricardo Lodge, e que eu já chamava atenção para isso, ou seja, o perfil da legalidade, naquela época, ele já tinha mudado. A única coisa que depois a gente pode aprofundar, e eu critico nesse voto do Toffoli, nesse aspecto, é que me parece que ele dá, por mais que depois ele faça o histórico, e eu concordo completamente com o que você disse, que o histórico ele tem que ser visto como, né, ele está pegando o cidadão, né, o jurisdicionado que está lendo o voto e mostrando a ele o caminho. Né, que se fica querendo dizer, poxa, mas como é que fundamenta nesses precedentes? Os casos são diferentes. Eu acho que em nenhum momento se está dizendo, olha, eu estou decidindo isso por causa daquilo, porque o Supremo já decidiu. Né? Eu acho que se está exatamente fazendo isso, mostrando o caminho, né, que o Supremo veio percorrendo desde o julgamento Sachs, passando por diversos outros, né, para chegar no perfil de legalidade que a gente tem hoje. Só acho que falar em ruptura com o princípio da legalidade é forte, porque, no fundo, não me parece que a ruptura seja com o princípio em si, se é que é um princípio, mas o que me parece é que a ruptura é com uma determinada doutrina que se via hegemônica, né, que criou esses dogmas que transformaram o direito tributário nessa religião formal, e que agora está se vendo ruindo, né? O famoso, a morte de Deus, aquela coisa assim, você está vendo que toda aquela crença cega que você tinha em determinados, e há quanto tempo, né, a gente vem falando sobre isso, né, de que esses pontos de partida eles não se sustentariam no tempo, e agora está acontecendo e as pessoas se vendo perdidas. Então, Um aspecto importante, vou te passar a palavra, Marco. Um outro aspecto interessante que eu acho que vale a pena a gente pontuar, Marco, principalmente são 2 casos, né? Mas principalmente no caso da receita financeira, que é uma coisa que a gente já falou aqui também, que é a completa bipolaridade que a gente vê na doutrina. Né? Porque se a gente pegar o caso da receita financeira, o que a gente tem ali? A gente tem a lei que diz que a alíquota do PIS é 1,65 e a alíquota da COFINS é 7,6. É isso que tem. Vem a lei e delega a competência para reduzir ou aumentar. A redução do tributo ela é tão sujeita à legalidade quanto a majoração. Ou seja, você não tem uma regra de que você reduz por decreto e majora por lei. É tudo por lei. Então, na origem, né, a gente tinha 9,25. Passou a ter 0 por conta da delegação. Né? E depois passou a ter 4,65. É a mesma regra de delegação que leva a 0 e que leva a 4,65. Né? E aí esse argumento, assim, quando foi a 0 em 2004 pela primeira vez, depois de 2005, não houve essa reação de fim da legalidade, é o fim dos tempos, um decreto está fazendo papel de lei, porque no fundo é a mesma coisa. É o mesmo princípio da legalidade. Você desconsiderou o 97 do CTN. O 97 do CTN também diz que para reduzir precisa de lei. Então, lá em 2004, quando reduziu, já se esqueceu a Constituição, já se esqueceu o 97 do CTN, mas a legalidade estava plena. Aí, quando vem 2015 e restaura, aí, como pode fazer isso? Então, essa abordagem bipolar do direito tributário. A gente tem dificuldade de ver o direito tributário como um sistema único, né? É sempre assim, não, se de alguma maneira favorece o contribuinte, aí vale violar a Constituição e o CTN da forma que for, mas se em princípio, contra o contribuinte, aí a gente não pode conviver com essa, né, violação do princípio da legalidade. Não sei o que você pensa sobre isso, Marco. Não, eu acho que é uma coisa só. O modelo é um só.
O modelo é, pode ou não o decreto calibrar alíquotas dentro de uma faixa, para menos e para mais, dentro da faixa. É uma regra só, é um modelo só. Então, ou ele inteiro é constitucional, ou ele inteiro é inconstitucional. Eu não vejo como fatiar, dizendo para diminuir é constitucional, para restaurar é inconstitucional. Tá? Ou ele é uno. Eu tenho uma unidade aqui, embora de duas regras, uma regra com dois verbos, tá? Mas é uma coisa só. Eu não vejo como fatiar. Agora, falando do tema, a gente está conversando sobre essas decisões da semana passada, mas, na minha opinião, eu só quero fazer uma ressalva, ou uma observação. No geral, eu considero o voto do ministro Toffoli bem posto. A gente pode discordar aqui ou ali, pode criticar no sentido de melhorar ou de procurar aperfeiçoar, mas ele está bem posto, porque ele tem muitas preocupações que se justificam. Tá? Ele precisa cobrir vários ângulos de objeção e de eventuais críticas que sejam postas. Então, eu acho que está bem posto. Mas a conversa não começa na semana passada. A conversa começou lá atrás no SAT e começou nos acórdãos dos conselhos profissionais. Porque, independentemente das decisões de se a lei que fixou o limite dos conselhos é constitucional ou não, é muito importante ver o que diz o ministro Fachin e o que diz o ministro Barroso. Tá? Porque e o próprio ministro Toffoli, porque o ministro Toffoli resumiu neste. Mas nos dos conselhos profissionais, esses temas são mais amplos. E o ministro Fachin, por exemplo, lá atrás, quando depois de citar o professor Alberto Xavier, tá? Que ao tratar da tipicidade cerrada, ele diz o seguinte, entre aspas, no entanto, com esse entendimento não se pode concordar, sob pena de inviabilização da tributação no país, ou pelo menos assumir um modelo de legalismo datado. Essa expressão é interessante, legalismo datado na evolução histórico-filosófica das ideias tributárias brasilianas. Ora, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós não podemos congelar o mundo no passado. Ele está dizendo que nós temos que entender que o ordenamento jurídico tem que ser tão dinâmico, na medida do possível dinâmico, como os fatos são dinâmicos. E nós temos que recordar que o princípio da legalidade, com o perfil que nós vivemos na doutrina majoritária, vamos dizer assim, ele nasceu como uma reação ao poder absoluto do rei. Foi ao poder absoluto do rei que a Revolução Francesa se opôs. E lá é que vem a legalidade, a partir da qual se deu a dimensão que no Brasil adquiriu. Ora, nós temos que entender que aqui nós não temos mais rei. Aqui nós estamos num outro contexto. E nós estamos num contexto onde é necessário lidar com fatos que mudam com o tempo. Aí eu vou pegar um gancho com o que você falou. Bom, mas então sempre foi assim? Eu diria sim, sempre foi flexível. Eu dou como exemplo a incidência do ICMS. Fato gerador é a realização de operação relativa à circulação de mercadoria. Quer uma palavra mais aberta do que mercadoria? E para funcionar a legalidade tributária, eu precisava listar todas as mercadorias possíveis e imagináveis? Não. A legalidade tributária funcionava, sem problema. Para a IPI, eu precisava listar. O imposto incide sobre os produtos da lista. Tá? Mas para ICMS não, basta que fosse mercadoria. Então, eu tenho já uma abertura. Eu nunca tive algo absoluto, porque o algo absoluto, ele caduca, é aquilo que nós falamos da ficha telefônica na última reunião, ele caduca muito rápido. O legislador não pode se amarrar desta maneira. Interessante também é o voto do ministro Barroso na ADIM, dos conselhos, que é a 4697. Quando ele fala a exigência de legalidade estrita já não vige como vigorava antes. Ora, ele está colocando aqui o quê? De novo, ele está colocando a dimensão temporal.
Eu tenho que entender que o ordenamento caminha, que o ordenamento, assim como os fatos caminham, ele procura acompanhar os fatos. Tá? E pensar numa rigidez como aquela que decorria da tipicidade fechada e da legalidade estrita, só se eu tivesse uma sociedade parada. Se os fatos estivessem parados, ok, aí eu consigo desenhar certinho o que eu quero alcançar. Mas os fatos andam. Tá? Então, como é que eu vou lidar com isso? Então, eles vêm dizendo que é preciso lidar com o quê? Lidar com uma certa flexibilidade. Tá? Uma certa flexibilidade. Não é jogar tudo para o ar e pode fazer o que bem entende. Não, com uma certa flexibilidade. E aí é que ele começa a parametrar. Qual é essa flexibilidade? Oi. Oi. Não, então estou te ligando aí. Não, mas tudo bem, depois eu vejo, tá? Então, eu acho que a gente tem que ver isso da perspectiva do tempo. Pós-Revolução Francesa, realmente é possível ter uma legalidade estrita, o juiz como a boca da lei. Mas, em 2020, não 2020, mas 2000, 2003, que é o SAT para frente, eu não tenho mais, é incompatível com a realidade. Pensar naquela maneira que eu preciso ter o meu CPF escrito na lei do imposto de renda, senão não me pega. Não, espera um pouco. Eu acho que, Marco, assim, acho que a gente pode concordar é o seguinte: a tipicidade cerrada nunca existiu. É um dogma absolutamente afastável empiricamente e, honestamente, eu não sei como tem gente que repete aquilo até hoje. Então, agora, eu queria, antes da gente entrar mesmo no bate-papo sobre os casos, até porque eu quero depois voltar nesse assunto, porque eu realmente tem um aspecto que eu não gosto do voto, primeiro ele falar essa questão da ruptura e depois ele falar que a legalidade está sendo mitigada. Eu não acho que a legalidade está sendo mitigada, a legalidade está sendo o que ela é. Né? Quando ele fala e repete em legalidade mitigada, parece que o Supremo está tirando algo do contribuinte. E dentro do que a gente está conversando agora, não me parece que o contribuinte perdeu nada com esse voto, com esse voto, com essas decisões. Né? Ele simplesmente tirou a fumaça. Né? E volta a questão do rei nu, a outra parábola, essa de sua autoria, da loja de cadeiras. Simplesmente você está dando... o cara está saindo da caverna. Né? Não é... Então, assim, eu não gosto quando ele usa essas expressões, porque dentro da premissa de quem entendia que esses pontos de partida eram válidos, parece que efetivamente se está tirando algo do contribuinte, se está depreciando a segurança jurídica do contribuinte e efetivamente não me parece isso esteja acontecendo. Então, eu não gosto dessas expressões. Mas uma coisa que eu queria provocar, antes da gente entrar nesses debates, no debate específico desses casos, eu queria te provocar em relação à delegação legislativa em si. Porque, para os adeptos da legalidade estrita e tipicidade cerrada, a delegação legislativa, conceitualmente, nunca seria possível no direito tributário. Há muito tempo eu escrevo e estudo sobre delegação legislativa. A gente tem uma produção aqui na UERJ muito importante, assim, não na área de direito tributário. Lá atrás, o professor Siqueira Castro tem um livro da década de 80 sobre delegações legislativas, que é muito bom. A gente tem mais recentemente um outro professor, agora me fugiu o nome, que também escreveu um outro livro sobre delegação legislativa, muito bom também. E eu nunca vi problema em a gente ter delegação legislativa no direito tributário, mesmo fora do campo da extrafiscalidade. Tá? E eu já escrevi sobre isso algumas vezes, e normalmente o que eu acho que é o critério, o requisito fundamental de uma delegação legislativa válida, e depois a gente pode conversar se esse requisito existe nesses casos, é que você tenha na lei o critério de exercício da competência delegada. Então, primeiro, delegação legislativa, ela tem que ser explícita,
e ela tem que trazer o critério de decisão. Eu li recentemente, até para esse livro que eu publiquei agora, o Fundamentos do Direito Tributário Brasileiro, eu li o seu artigo, até comentamos sobre ele, eu acho, no último encontro, o artigo que você escreveu no livro em homenagem ao Ricardo Locutor de 2005, sobre o controle, né, dos decretos que mudam as alíquotas do IPI. Né? E lá atrás você dizendo, olha, não é livre, não é arbitrário, né? Não é um mandato para você mudar a alíquota do IPI, né? A própria legislação do IAT. Teve agora o caso do ministro Fachin suspendendo, que gerou, que é um absurdo nenhum, totalmente coerente com a pauta que existe para que se use, né, o decreto para alterar a alíquota do IPI. Isso não é frouxo, está na lei, estão na lei os critérios. Então, eu sempre entendi, primeiro, que é possível delegação legislativa, então não vejo problema nenhum com delegação legislativa, não acho que ela, a pequena, o princípio da legalidade, não acho que ela pequena a segurança jurídica do contribuinte. A delegação legislativa, no caso do SAT, é uma coisa absolutamente necessária e não é extrafiscal, ou seja, é por conta do caráter técnico daquela legislação. É basicamente o mesmo conceito de norma penal em branco no direito penal. Em alguns momentos, você precisa integrar, né, o tipo tributário com atos normativos que o executivo está mais bem posicionado para editar. Mas você precisa do critério, porque é com o critério que você vai poder controlar o que o executivo está fazendo. Então, assim, eu acho que antes da gente talvez entrar mais especificamente nesses casos, né, será que você vai fazer algum comentário mais geral assim, sobre a delegação legislativa, porque eu vejo que causa muita espécie a muita gente, tipo, não, o direito tributário não pode conviver com delegações legislativas de nenhuma natureza, né, que é uma afirmação que a mim me diz muito pouco. Eu acho que convive facilmente, não acho que deprecia segurança jurídica, não acho que viola a legalidade, não em abstrato, pode violar em concreto, mas em abstrato eu acho absolutamente compatível. Não sei o que você acha. Bom, eu acho o seguinte, aqui eu diria que a gente tem que ir devagar com a andor. Porque quando a gente fala em delegação legislativa, essa é uma expressão que cabe muita coisa. Então, você fala, bom, mas no SAT é inevitável. Sim, no SAT é inevitável como a norma penal em branco. Uma norma técnica. Se eu tenho uma isenção de imposto de renda para os portadores de doença grave, o que vai ser doença grave? Tá? Ou para quando vem uma norma penal e fala que é o entorpecente assim definido pelo conselho tal. É inevitável, uma parte técnica inevitável. Então, em matéria tributária, mas eu iria com calma. E aí vem a preocupação do voto do ministro Toffoli. Ou seja, ele aceita a delegação legislativa, mas impõe uma série de requisitos requisitos para a lei e requisitos para o exercício da competência que for delegada. Tá? Então, e há um outro probleminha aqui que depois eu vou querer tocar. Então, eu iria realmente com muita cautela nessa questão da delegação legislativa. Tá? Porque, queira ou não, nós temos o CTN, nós temos o 97, que funciona muito bem para os impostos. E vamos aqui lembrar de novo um pouquinho de história. Do que nós estamos falando, seja no SAT, seja nos conselhos profissionais, seja em PIS e COFINS. Nós estamos falando de contribuições. Contribuições que até a Constituição de 88 eram chamadas parafiscais, que algumas delas não tinham controle legal nenhum. Se você pegar as leis que criaram uma série de conselhos profissionais, nenhuma delas tem parâmetro de anuidade. Ou seja, vamos dizer, o querer aplicar a legalidade às contribuições é necessário, sim, mas quanto de legalidade? Tá? Então, eu não quero generalizar, eu prefiro, no momento atual, não generalizar o tema da delegação legislativa para quaisquer figuras. Eu acho que ela tem mais sentido se a gente falar dentro das contribuições. E se a gente olhar na história, para a década de 50 e 60 e 70, em que elas não tinham controle nenhum, algumas não estavam nem no orçamento federal, era receita direta da autarquia. Tá? Você vai dizer, bom, espera um pouquinho, então nós tivemos um grande avanço.
Só que o grande avanço nós tivemos no 149, quando ele diz que aplica-se o 150 número 1. Aí se diz, bom, então aplica o CTN inteiro. Calma, porque a aplicação do CTN é numa lacuna, porque eu não tenho uma lei complementar de contribuições. E, portanto, eu estou fazendo uma aplicação analógica do CTN para uma extensão analógica para as contribuições. E, ao fazer uma extensão analógica, toda extensão analógica tem que passar pelo crivo do compatível. Tá? Eu estendo aquilo que for compatível, na medida que eu não tenho uma norma específica para as contribuições. Tá? Lembrando que a legalidade absoluta nas contribuições não aguentou 45 dias, porque o texto do Código Tributário, 45 dias depois, foi alterado para introduzirem o artigo 217, que dizendo, não se aplica às contribuições, ao fato gerador, a definição do 16, do 77, etc, etc, etc. Tá? Então, ora, não se aplica a definição dos fatos geradores, significa, eu não vou mais estar submetido a essa amarra da tipicidade fechada do fato gerador. E aqui, então, eu coloco uma pergunta. Se o 217 ressalvou isso, por que eu vou aplicar o 97 inteiro? Tal qual eu aplico para os impostos. Tá? Então, eu não quero abrir a delegação. Eu admito que possa existir, sim, mas aí com grano Salles, né? com pitadas de sal. Tá? De repente é interessante, já que você tocou no assunto, a gente tem uma pergunta, um comentário do Bernardo Moreira no YouTube para a gente, que tem a ver com isso, né? Porque uma das coisas que eu, pessoalmente, achei estranhas no voto foi essa classificação que o ministro Toffoli inventou de tributos com alta coatividade, tributos com baixa coatividade, né? Se a gente ainda for ter uma visão FUSE, então vai ter tributos de média coatividade. Então, eu acho que isso é uma invencionice, sem muito sentido, e pessoalmente, talvez eu tenha nesse aspecto uma visão mais ampla que a sua, Marco. Eu não acho que exista tributo que não conviva com delegações. Então, eu acho que delegação ela é possível. Então, essa necessidade tem até a ver com uma questão que a gente falava antes, que é talvez a tentativa de autoproteção que o ministro Toffoli tenha tentado usar nesse voto, né, para criar barreiras que justificassem que não era uma liberação completa. Mas, honestamente, primeiro, assim, eu nunca ouvi falar dessa classificação, ou seja, de dizer que tem um tributo de alta coatividade, baixa, média, mais ou menos. Né? Tributo é tributo. Eu entendi que ele quis criar alguma relação com o caráter contraprestacional do tributo, que é também uma classificação ultra polêmica. Né? Tem um texto clássico do nosso saudosíssimo titular aqui da UERJ, professor Flávio Bauer Novelli, sobre a natureza das taxas e como analisando essa questão da compulsoriedade e tudo mais. Mas, assim, primeiro, eu achei que se criou... eu acho que é um dos campos de fragilidade do voto, porque se tentou criar uma barreira, mas que é uma barreira de palha. Na outra, a gente falava dos porquinhos, né? Eu acho que, nesse caso, é a casa de palha, porque essa distinção, não acho que ela tenha raiz na teoria tributária brasileira e que faça sentido aqui, e que, de alguma maneira, volta ao tema que a gente estava tratando agora. Se existe limite, se dentro desses limites que você estava colocando, existe um limite de espécie tributária. A meu ver, na minha percepção, não existe um limite de espécie tributária. Eu conviveria, dependendo do tipo de delegação, com delegações legislativas no imposto de renda, no ISS, no IPI, no que seja.
eu acho que todos os tributos comportam delegação legislativa, é muito mais uma questão concreta, né, do que se está tratando. Então, volto no que você disse, não é tudo que você pode delegar, o legislador não pode sair de cena e dizer, olha, vai que é sua, executivo, acho chato legislar sobre direito tributário. É por isso que volto a dizer, para mim, a grande questão é que você tenha na lei os critérios que vão orientar a prática do ato administrativo, que é o que permite controle. Se não tem critério, não tenho como controlar se o que o executivo fez está alinhado ou não com o que o legislador pretendia. Mas, honestamente, aí tocando no ponto do Bernardo, prazer ter aqui você com a gente. Eu diria, eu não acho que essa seja uma classificação relevante, acho que há uma barreira de palha e, pessoalmente, e aí pelo que você falou, acho que nesse particular tem uma visão um pouco mais ampla do que a sua, eu acho que todos os tributos convivem com delegação e se ela vai ser legítima ou não é uma questão concreta, não uma questão a priorística. Bom, vamos lá, vamos com calma. Então, vamos lá. Porque eu falei, devagar com andor, mas não significa que o andor tem que parar. Certo? Devagar no caminhar. Porque se nós vamos discutir em termos teóricos, eu não me lembro aonde, sinceramente não me lembro aonde, mas eu publiquei em um artigo há 30, 40 anos atrás, que, na minha opinião, cabe lei delegada em matéria tributária. Se você pegar a Constituição brasileira, tem a figura da lei delegada. E lá estão ditas as matérias onde não cabe delegação. E não está a matéria tributária. Então, eu admito até que eu tenha lei delegada em matéria tributária, para definir fato gerador, para fazer outras coisas. Então, a ideia de delegação eu não rejeito. Não, eu não rejeito para nenhum tributo. Mas eu acho que o reconhecimento da delegação e o uso da delegação tem que ser algo muito criterioso. Por quê? Porque nós temos que dar um passo. Você mencionou o artigo lá sobre os 3 papéis da legalidade. E tem aquele outro artigo que eu publiquei, para mim, eu tenho 3 artigos que eu gosto muito. Né? Um é esse dos 3 papéis da legalidade e o outro é do poder à função. Nós temos que entender, isso todos têm que entender, que tributação não é exercício de poder. E, portanto, não pode ser cheque em branco. Não pode ser uma cláusula aberta sem nenhum parâmetro. Tá? Mas quando você fala em delegação, o meu receio é esse. Vou ganhar uma delegação. Não é isso não que você vai ganhar uma delegação de brinde. Não, você vai ganhar um ônus de exercer uma função que você tem que prestar contas de como você vai desempenhar. Então, tem que mudar a conversa. Tá? Então, a minha preocupação, Sérgio, eu não discordo de você em termos de postura e de conclusão teórica, mas eu acho que a velocidade não é essa. E a decisão do ministro Fachin, recente, não pode fazer tudo o que você quiser, não. Tem que ter compatibilidade com o direito à vida, tem que ter compatibilidade com a segurança, tem que ter compatibilidade com outros valores. Tá? Isso é um processo de construção. Nós estamos muito no meio, muito no começo, nem no meio, muito no começo nessa construção em matéria tributária. Portanto, eu tenho cautela. Eu não é que eu não admita, eu admito até lei delegada. Tá? E de delegada, a delegação vai dizer, presidente da República, você pode fazer a delegação, a criação de um tributo definindo sujeitos passivos, isso. É que nós nunca tivemos uma lei delegada. Lei delegada tivemos só lá no parlamentarismo, né, da década de 60. Só um parênteses em cima do que você disse agora, né, que é uma crítica que você vem fazendo há muito tempo, e eu peguei de você e venho fazendo também, né, que é como a questão, voltando à questão dos dogmas, né, os dogmas, o quão prejudiciais eles são, né? Porque enquanto você está defendendo o dogma, você não se preocupa em construir, como você estava falando agora, né? Então, você pensar que literatura nós temos para ajudar na construção dos requisitos de uma delegação válida. Basicamente, não temos.
A gente tem esses trabalhos que eu escrevi sobre delegação legislativa e tal, mas tem muito pouca coisa sobre delegação legislativa, estrito sensu, no direito tributário, porque a gente sempre teve pautada, a doutrina sempre teve pautado com o dogma de que isso não existe no direito tributário. Né? Isso é incompatível e, portanto, eu não vou nem analisar. Só que nesse não vou nem analisar, agora é real e a gente não tem uma teoria que fundamente, que restrinja o exercício. Então, esse voto do ministro Toffoli tentou construir alguma coisa, a meu ver, acertou em alguns aspectos, errou em outros aspectos. Então, assim, não me parece que seja necessariamente o caminho. E eu fico... a gente falou sobre isso, eu acho que semana passada, porque, veja, mesmo diante desse histórico, mesmo diante desses eventos agora, a primeira reação dos agentes, dos atores, é ainda uma reação de isso está errado, nós vamos voltar ao que era antes. O que, para mim, indica que nós vamos dobrar a aposta na polarização binária. Isso pode, isso não pode. E que nós vamos passar mais 5, 10, 15, 20 anos sem construir nada. Porque se diante do cenário que agora se impôs, a meu ver, de uma maneira claríssima, a reação for isso está completamente errado, destruíram o sistema e nós temos que convencer a voltar no Alberto Xavier, isso significa que simplesmente a gente vai continuar sem avançar. Né? Porque o que a gente tinha que começar a discutir agora é exatamente isso. Quais são os limites? Porque é óbvio que tem que ter limite. É óbvio que nada do que a gente está dizendo aqui olha, delega, uma das coisas que eu venho criticando há muito tempo, mesmo em leis, as delegações para a Receita Federal, que muitas vezes são acriteriosas, são amplas demais, porque se tem a premissa de que a lei pode dizer a Receita Federal vai regular, e aí sair de cena e deixar a Receita Federal fazer como quiser. Não é assim. A gente tem que ter uma teoria da delegação legislativa, não só do legislativo para o chefe do executivo, mas do legislativo para os órgãos administrativos mais subalternos. E a gente não consegue construir isso, porque a gente fica sempre preso nesses dogmas de tudo ou nada. E aí, quando vem o nada, nem assim o nada estimula. Né? Parece que o cara entra no buraco negro e fala, não, eu vou negar o buraco negro. E então, de novo, dobrar a aposta no terraplanismo. E isso é perigoso, porque aí sim que a insegurança jurídica ela se alastreia. Que quando você fica sem instrumental, quando você não tem referencial teórico, você fica absolutamente perdido. Né? Então, eu acho que esse aqui é o perigo, né, dessa situação toda. Eu torço para que seja construída uma doutrina a esse respeito. E nesse ponto, não só da delegação, falei que eu admito a lei delegada em matéria tributária. Tá? Eu admito até discricionariedade, não na escolha da alíquota pelo fiscal, mas em alguns aspectos da implementação da cobrança. Se eu tenho, por exemplo, solidariedade, tem um universo de solidários, em princípio o fisco pode escolher alguns, não necessariamente todos. Por que ele vai escolher aqueles que moram no exterior, que eu não tenho como alcançar o patrimônio, etc.? Ele pode escolher isso, é discricionariedade. Né? Então, a gente tem que abrir o debate, porque é muito cômodo dizer não pode. E, de novo, a estratégia de bloqueio, tá? É uma estratégia que, se funcionar, ficamos como está e não melhorou nada. E, se não funcionar, perdeu qualquer parâmetro. Tá? E hoje, e por isso que eu considero que está bem posto o voto, porque ele procura colocar os critérios. A gente pode discordar. Bom, mas essa coatividade, o que quer dizer? Todos vêm da lei, então todos são coativos, todos são compulsórios. Tá? Então, mas ele procura construir alguma coisa, dizendo, olha, o imposto é não
não é vinculado, as taxas e as contribuições têm alguma referibilidade, e, portanto, aqui eu tenho uma coatividade de graus distintos. Que esse é outro ponto. Você colocou muito bem falando no binário, né? No tudo ou nada. O mundo não é feito de tudo ou nada. O mundo é feito de graus. Tá? No capítulo sobre interpretação, tem um item lá. Tudo é questão de grau. A diferença entre o remédio e o veneno é o grau, é o tamanho, a dosagem. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Eu tenho que admitir que haja graus de legalidade, que existam graus de constitucionalidade. Isso é nítido. Eu posso ter, só para. Não quero desfocar do nosso tema, mas graus de constitucionalidade, eu tenho leis sem presunção de constitucionalidade, que são aquelas que já foram impugnadas em primeira ou segunda instância, procedentemente, mas não foram ainda derrubadas pelo Supremo. Tá? Eu tenho leis com presunção de constitucionalidade, que é quando ela é publicada, toda tem presunção de constitucionalidade. Eu tenho lei com constitucionalidade confirmada, que é aquela que passou por uma DIN ou para uma DC e resistiu. Ora, eu tenho graus de constitucionalidade. E para graus de constitucionalidade, eu posso ter efeitos diferentes. Para uma, eu posso assegurar, eventualmente, o não cumprimento sem penalidade. Para outra, não, eu não vou admitir o não cumprimento sem penalidade. Entende? Nós temos que enriquecer essas alternativas. Daí é que vem o construir, e não puramente repetir. Agora, legalidade enquanto tal, ninguém abre mão. Eu também não abro mão. Agora, qual o tamanho dessa legalidade? Bom, aí vamos conversar. Tá? Tem duas perguntas, Marco. Uma do Jefferson Teodorovitch, lá do Paraná, nosso companheiro aí de jornadas no IBDT e tudo mais, e uma do Diogo Ferraz, aqui do Rio. Então, duas perguntas super qualificadas. Mas eu queria começar com a do Jefferson, porque eu acho que a do Diogo vai levar a gente para o próximo tema. Então, assim, o Jefferson pergunta, né, será que o caminho segue pela atividade defendida pelo professor Ricardo Lobo Torres, ou caminhamos para o meio termo entre Ricardo Lobo Torres e Alberto Xavier? Honestamente, assim, eu não vejo diferença entre o que o Ricardo falava de tipicidade, o que você fala e o que eu falo. Eu acho que a ideia de que tipicidade... Assim, acho que a tipicidade cerrada do Xavier nunca existiu, né? Que o Alberto defendia, a gente encontra ainda em algumas páginas do professor Carrasa, do professor Paulo de Barros Carvalho, isso não existe, né? Aquele fechamento conceitual, aquele grau de determinação, ele simplesmente não existe. Né? Então, me parece, e aí é até um aspecto interessante, porque eu acho que existe uma nuance de diferença entre o que eu defendo e o que você defende, que assim, tipicidade fechada não existe. Né? Conceito determinado é número. Palavra não permite, né, o enclausuramento da realidade que essas teorias venderam para os contribuintes, daí aquele choque de expectativa. Né? Alguém te diz que os textos normativos tributários vão ser claros, certos, determinados, você acredita naquilo e conforme você vai vendo na realidade que não são, que você demora 20 anos para saber se download de software paga ISS ou ICMS, você se frustra diante de uma expectativa que foi criada. Então, aquela tipicidade do Alberto, ela simplesmente não existe. Eu acho que é empiricamente observável que ela não existe. O que eu acho que entra em cena na discussão você pode ter uma percepção, que eu acho que é mais o que eu venho falando, de que as palavras são, que não deixa de ser um certo keusenianismo, não deixa de ser um positivismo à la Kelsen, à la Hart, que você partir da indeterminação da linguagem, que vai caber tanto na teoria da moldura do Kelsen, na ideia de indeterminação da linguagem do Hart, aquela ideia de que as palavras, né, são ambíguas, elas são plurissignificativas e os textos normativos vão sempre permitir a criação de diversos sentidos e, em algum momento, o órgão de aplicação vai determinar, né, qual daqueles sentidos. Então, isso está muito na linha do que eu defendo, que não deixa de ser positivismo. Né? A gente já falou sobre isso, né? A palavra positivismo acaba ficando muito... com um viés muito negativo, que é uma bobagem.
O que eu acho diferença, eu nunca defendi a utilização intencional dessa fluidez das palavras de modo a capturar melhor o futuro, que eu acho que está mais presente na sua teoria. Né? Até se a gente voltar no dia 8, na racionalidade da adequação, essa ideia de o legislador, de forma intencional e direcionada, utilizar palavras mais fluidas e flexíveis que se adequem melhor à evolução dos fatos. Isso é uma coisa que eu nunca escrevi. Tudo que eu escrevi até hoje está muito mais nesse positivismo keynesiano e hartiano de indeterminação natural da linguagem, ou seja, não me venha com essa coisa de uma resposta só, de que existe uma única interpretação correta que você vai lá e descobre. Então, eu acho que existe Então, primeiro, para responder, né, o ponto do Jefferson, eu não acho que existe uma diferença significativa entre a tipicidade no Lobo e a tipicidade no que a gente vem escrevendo. Eu acho que o que o Alberto dizia de tipicidade, sinceramente, é indefensável, mas eu vejo uma diferença quando a gente olha para essa questão da função dos tipos ou conceitos, nos textos normativos, no que eu escrevo, no que você escreve. Eu acho que eu estou mais preso nessa questão da indeterminação e ambiguidade da linguagem e o que vem daí, e você dá um passo além nessa questão de, a linguagem ela tem que ser intencionalmente fluida. Não sei se eu estou interpretando errado o que você vem dizendo. Vamos lá. 2 temas aqui. Então, a fluidez uso dos conceitos fluidos. Vamos lembrar uma historinha real. Década de 70, não lembro exatamente, 70, 71, 72, por aí, o Rubens Gomes de Souza, o Geraldo Ataliba, o Paulo Barros Carvalho se reuniram para fazerem um comentário ao CTN. Saiu o primeiro volume que comentava, acho que 3 ou 4 artigos só, ou 10 artigos, os primeiros artigos do CTN. E lá, o Rubens Gomes de Souza conta uma história muito interessante para a nossa conversa. Porque ele, quando teve que preparar o projeto do código, né, a cláusula constitucional em que se apoiava o projeto era a cláusula de competência legislativa para editar normas gerais de direito financeiro. Tá? E ele procurou, não achou nada sobre normas gerais de direito financeiro, Constituição de 46, foi nos anais da Constituição de 46 e encontrou lá que isso tinha sido uma proposta do Aleomar Baleiro. E ele foi, não sei se você conhece essa história, Sérgio, não? E ele, Rubens Gomes de Souza, está publicado no livro. Tá? Ele foi procurar o Baleiro. E chegou lá para o Baleiro e falou, olha, eu vi aqui que você, na Constituição de 46, você incluiu aqui normas gerais de direito tributário, direito financeiro. O que você quis dizer com normas gerais? Resposta do Baleiro, nada. Ele falou, como assim nada? Ele falou, é o seguinte, nós estávamos numa reunião durante a Constituinte, em que eu estava presidindo, coordenando a reunião, e do lado tinha o pessoal da União que dizia que queria legislar tudo sobre direito financeiro, orçamento, tudo. E do outro lado estavam os estados e os municípios dizendo que eles queriam autonomia, que eles queriam definir orçamento, que eles queriam dizer como eram suas finanças. Tá? E aí, no meio da conversa, um queria normas detalhadas e outro queria normas absolutas. Aí eu falei, e normas gerais? Todo mundo aceitou, foi para a Constituição. Tá? Isso é fato real, descrito no livro, é um livrinho de autoria. Rubens Gomes de Souza, Geraldo Ataliba e Paulo Barros Carvalho. Comentários ao CTN. É um livrinho que tem uma marrom e azul, se eu não me engano, na capa. Eu vi aqui em algum lugar, queria mostrar para o pessoal, mas não vou achar. Assim, tá? Então o legislador ou o constituinte, às vezes, usa as palavras com um sentido fluido, usa. Usa. Tá? Bom, segundo ponto, que você mencionou na última reunião, eu falei muito pouco, mas acho que está na hora da gente tocar um pouco mais, que é da chamada racionalidade de adequação.
Isso tem a ver com sobrevivência. Quem é que sobrevive? A história do mundo diz que quem sobrevive não é o mais veloz, não é o mais forte, não é o maior em tamanho, mas quem sobrevive é o mais adequado ao ambiente onde ele se insere. Tá? Ambiente aqui considerado não só o ambiente da flora, mas também o ambiente do conjunto social em que se insere e assim por diante. A racionalidade e adequação diz o seguinte: quando eu tenho que lidar com o futuro, se eu estiver lidando com o passado, a racionalidade é de subsunção. Isto é assim ou isto não é assim. Mas quando eu tenho que lidar com o futuro, eu tenho que fazer uma projeção de como o cenário será. E ver dentro deste cenário projetado qual a melhor solução que a ele vai se adequar. Tá? Então, se eu tenho que legislar sobre o futuro, e aí a doutrina que não é jurídica americana usa muito, ou estrangeira usa muito a expressão fitness landscapes. Ou seja, eu desenho um cenário, landscape, e eu vejo a adequação, fitness, a esse cenário que foi traçado. Tá? Se eu tenho que, por exemplo, legislar sobre transações em caráter digital, qual é a legalidade que eu tenho que ter? Qual é a racionalidade? Como que eu tenho que pensar o mundo e pensar as regras, tá? Para atingir adequadamente essa realidade futura? Eu tenho que pensar definindo listagem com enumeração de ficha telefônica? Ou eu tenho que pensar em conceitos mais flexíveis que indiquem, palavra que está no voto do ministro Toffoli, que indique standards, que também está no meu livro, palavra standards, perfis, e não objetos. Eu quero um desenho. Se ele tem aquele desenho, vai estar enquadrado. Então, a questão básica é o que eu quero regular? Eu quero regular o passado, ou eu quero regular o futuro? Se eu quero regular o futuro, eu preciso usar conceitos que possam alcançar um futuro que eu não conheço, que não existe ainda, porque o futuro não existe ainda. Fala, bom, então como é que eu vou fazer isto? Eu vou fazer isto usando conceitos mais fluidos. Conceitos que me indiquem resultado e não pressupostos. Conceitos que me digam efeitos e não causas, e assim por diante. Tá? Essa que é a mudança, ok? Então, eu admito usar conceitos fluidos. Eu admito. O conceito de mercadoria é fluido. Tá? O próprio conceito de renda, né? A gente está discutindo ele há quantas décadas? Tá, mas renda ainda é mais complexo. Mercadoria é mais objeto, né? E no começo, lá atrás, na década de 70, você dizia, não, o Código Comercial tem uma definição de mercadoria. O Código Comercial de 1850 não tinha nenhuma definição de mercadoria. Tinha definição de comerciante, mas não tinha definição de mercadoria. A doutrina Carvalho de Mendonça, Valdemar Ferreira, tinha uma definição de mercadoria. Tá? Então, a mercadoria é um conceito aberto. Como indústria também é um conceito aberto. Eu abri o jornal há um tempo atrás, estava lá um anúncio de uma grande construtora falando indústria da construção civil. Então, você vai cobrar IPI da construtora? Não vai cobrar IPI. Eu fiz uma consulta para a Receita Federal uns anos atrás, num caso que eu tinha absoluta convicção do que eu perguntei, e parte que está relacionado a um prestador de serviço, uma empresa que prestava serviço para o setor de petróleo. Né? E o conceito que a gente estava usando era o conceito de equipamento industrial. E aí a resposta que veio foi, mas isso está inserido na indústria do petróleo e gás. Eu falei, mas peraí, não é a indústria do petróleo e gás, o cara é o prestador de serviço, mas aí foi um pouco nessa linha que você está falando. Então, palavras são fluidas. Palavras são fluidas. Quais as palavras que não são? Eu vou usar aqui a pergunta do Diogo para colocar a gente de volta no trilho. Quando ele fala, vocês estão citando exemplos que envolvem questões técnicas e finalidades extrafiscais. Significa que a delegação deve sempre ter uma função especial
a mais do que definir o nível de arrecadação? E isso é bom que leva a gente para um tema do voto, que foi o vínculo muito grande que o ministro Toffoli fez com a extrafiscalidade. Eu acho que, em campo de extrafiscalidade, a delegação realmente é muito mais aderente. Então, eu diria, já respondendo ao Diogo e dando a minha opinião, eu acho que depois a gente pode discutir se nesse campo havia extrafiscalidade, porque a gente agora está falando até agora tudo em tese, a gente não falou dos casos concretos ainda. Então, primeiro, Diogo, eu pessoalmente acho que sim, a extrafiscalidade é um âmbito natural das delegações, porque muitas vezes, já que você está dizendo de intervenções públicas, de indução de intervenções públicas, sociais, culturais, econômicas, o executivo está muito mais próximo desses efeitos. E aí volto a dizer, quais são os efeitos tem que estar previsto na lei, e aí, para mim, isso é um requisito inalienável da delegação legislativa. Então, quem tem que dizer aonde se quer chegar é o legislador, para que o juiz consiga, analisando o ato concreto do executivo, controlar se aquilo que ele fez se adequa ou não ao estándar, ao padrão que o legislador previu. Agora, não me parece que a delegação legislativa ela seja exclusiva da extrafiscalidade. Eu acho que você pode ter delegação legislativa em campos que não são de extrafiscalidade, desde que efetivamente você necessite. Então, na minha percepção, são sempre matérias de cunho mais técnico, em que o Poder Executivo ele está melhor, mais bem posicionado diante da realidade para identificar quais são os efeitos concretos da lei. Eu escrevi um texto essa semana, que eu estou torcendo que seja publicado, sobre tributação e gênero. E um dos aspectos que eu chamava atenção no texto, e de novo, muito influenciado, Marco, por essa questão que você estava colocando agora, da finalidade, da consequência, e chamando a atenção de como o direito tributário ele é pouco instrumentalizado para considerar os efeitos das regras, na sociedade, na complexidade da realidade e tal. E aí, realmente, eu acho que nesses campos em que você está disciplinando algo que é tão técnico, tão concreto, que você efetivamente precisa dessa proximidade com o real, que é o locus natural da delegação legislativa. Não necessariamente extrafiscalidade. Se a gente retomar o caso do SAT, ali, para mim, não era extrafiscalidade, era uma questão de complementação técnica do tipo legal. Então, você está estabelecendo, olha, 1, 2, 3% em função do grau de risco. Agora, quem tem condição de identificar e alocar tipos de atividade por grau de risco não é o legislador, é o executivo. E ele é que vai fazer. Agora, como o critério é grau de periculosidade, grau de risco da atividade econômica, o Poder Judiciário ele tem condições de rever e controlar o ato concreto de alocação. Então, se o executivo diz que um escritório de advocacia tem grau de risco alto, o judiciário tem condições de dizer não tem. E controlar o ato administrativo que concretizou o estándar que estava na lei. Então, Diogo, pelo menos do meu ver, acho que você tem razão de que não acho que seja uma questão geral. Como eu falei antes, assim, a delegação não serve para o legislador sair de cena e falar executivo é contigo. Mas eu acho que ela tem um lugar em situações muito especiais onde o legislador ele não tem a proximidade dos fatos suficiente para disciplinar essa complexidade da realidade social. Eu não sei o que você pensa, Marco, e a gente volta aí para o eixo dos requisitos que o Toffoli colocou no voto dele. Eu acho que esse tema da finalidade, de a lei explicitar finalidades, é fundamental, particularmente quando se trata de extrafiscalidade. Tá? Por quê? De novo, nós temos que sair da ideia de poder para a ideia de função. O poder se legitima pela competência e pela investidura. E uma vez legitimado, não tem que dar satisfação a ninguém. A função se legitima
pelo resultado, pelo atingimento das finalidades almejadas, né? E se não atingir, você responde, você tem que prestar contas, se você não atingiu aquele resultado que era almejado, né? Então, a tributação, o exercício, desde a competência até o ato concreto de cobrança, tem que ser visto como exercício de função, não como exercício de poder. Então, por exemplo, quando se diz que uma dos características, ou os princípios da administração pública, a eficiência para mim, em matéria tributária, não é arrecadar mais. A eficiência, para mim, em matéria tributária, é dar maior eficácia a todos os princípios e regras constitucionais. Não é arrecadar a qualquer custo. Não é arrecadar dando qualquer interpretação. Isso, para mim, não é eficiência em termos constitucionais. Para o exercício de poder, pode ser, mas para o exercício de função, não. Eu quero uma função mais eficiente no sentido de atingir os resultados que o legislador pôs, ou que o constituinte pôs. Tá? Porque o controle pelo resultado, ele é muito mais sutil e abre uma série de flancos para aquele que é o responsável pelo atingimento. Você foi negligente? Você controlou adequadamente? Você acompanhou o que estava sendo feito? Tá? Você foi ver se aquele projeto era viável ou não era viável antes de liberar aquele recurso? E assim por diante. Você dá mais responsabilidade a quem está exercendo aquela atribuição. Então, o exercício do poder tributário não pode ser naquela frase clássica tradicional do filo porque quilo. Não, não é filo porque quilo. Tá? Você fez porque você deveria estar voltado a obter um certo resultado. Agora, o cabimento dessa possibilidade de calibração, quando você está lidando com objetivos, isso é connatural ao objetivo. Se eu quero lançar um foguete para a Lua, tá? Não é simplesmente apertar o botão e ficar de braço cruzado, porque o foguete vai parar sabe lá onde. No meio do caminho, eu tenho que fazer ajustes, correções de rota, avaliações, tendências, tá? Para ver se ele não está saindo da direção que ele tem que ir. E aí eu vou chegar na Lua. Tá? Não é simplesmente dizer, você tem que ir para a Lua, eu aperto o botão e falo, eu cumpri o meu papel. Isso é posição meramente de quem está agindo como se fosse uma máquina. Não, você não cumpriu o teu papel. O teu papel não é apertar o botão só. O teu papel é apertar o botão, acompanhar, reavaliar, corrigir, ajustar, redirecionar e chegar lá. Tá? O que abre uma série de controles sobre a atuação. Eu vou até, Marco, abrir uma apresentação que eu tenho aqui, só para pegar uma citação, porque no outro dia eu estava dando um curso de planejamento tributário, e aí eu estava repassando por toda a doutrina e tal, e aí revisitei a doutrina do professor Alberto Xavier, que eu sempre digo, né, tenho uma enorme admiração pelo professor Alberto, por mais que a gente aqui e ali discorde, né? E eu achava interessante porque ele tinha olha só, isso eu estou lendo, tá, o livro dele de Legalidade e Tipicidade de 78. Aí está dito, é sabido que em reação à justiça de gabinete, à aplicação arbitrária da lei, sobretudo da penal e da tributária, o iluminismo veio defender que as leis fossem de tal modo claras, unívocas e rigorosamente elaboradas que os órgãos da sua aplicação se limitassem a funcionar como meros autômatos. E Sérgio, para um pouquinho. O que ele falou aí? O iluminismo? E quando foi o iluminismo? Tomar no século XVIII, sei lá. 19. 18, 1700 e qualquer coisa. Logo, que é a reação ao poder do rei, o poder absoluto do rei. É essa legalidade que veio pós-Revolução Francesa. Não, e o que eu acho interessante, quando ele usa a palavra meros autômatos, e a gente vai ao dicionário para ver o que é autômato, né? Eu tenho aqui máquina que imita o movimento de um corpo animador, robô. Máquina que, com a aparência de uma pessoa ou animal, imita os movimentos. Pessoa que não pensa, nem age por si mesma,
que tem comportamentos automáticos. Dispositivo teórico usado no estudo da linguagem de programação. Então, é essa herança que a gente teve. Isso que, por isso que eu digo, quando o voto diz que nós estamos rompendo, isso nunca existiu. E a gente falou disso no dia 8. Essa teoria ela não é positivista, que é uma coisa que eu ouço sempre, que era o positivismo tributário. Não, essa teoria é napoleônica. Ela é Código Civil de Napoleão, 1804. Você não interpreta, você repete a mensagem única correta que está no texto. Então, assim, isso que eu digo, é difícil você se esforçar para desconstruir, porque isso não existe. É tão intuitivo que nós não somos autômatos, eu não sei, de repente alguém que nos assiste se vê como um autômato, mas é extremamente estranho, que até que isso tenha durado tanto tempo, e mais, que existam ainda pessoas que pretendem que isso ou seja, que de alguma maneira isso sobreviva, a isso tudo que a gente está vendo acontecer. Assim, acho muito estranho. Eu não sei, Marcos, se a gente pode migrar agora para a discussão dos casos em si, porque eu acho até que a gente tem uma percepção ligeiramente diferente em relação a se o Supremo andou bem ou mal nas decisões. Eu publiquei um artigo que eu até achava que estava no meu site, vi hoje que não está, eu vou colocar. Eu publiquei um artigo em 2019 ou 2018 com a Maureen Morgan, que é uma procuradora do Estado aqui do Rio, doutoranda pela UERJ, me orientando, sobre exatamente esses dois casos. A gente publicou esse artigo, se eu não me engano, em 2019, e esse artigo tem uma história interessante, que ele me foi pedido para uma obra coletiva de um dos setores envolvidos na discussão, e quando eu mandei o artigo, ele foi indeferido, porque acharam que ele não refletia a posição que a publicação queria, de alguma maneira. Isso nunca tinha acontecido comigo, não é problema nenhum, ou seja, eu entendia o indeferimento, mas porque a posição que eu defendi junto com o Maureen nesse artigo é que, na minha percepção, ambos os dispositivos eram inconstitucionais. E aí, naquele negócio que você falou antes, que existem graus de inconstitucionalidade, o dispositivo da Receita Financeira mais inconstitucional do que o dispositivo do combustível. E nesse artigo que a gente diz, olha, por que é inconstitucional? Eu vou me focar na Receita Financeira, porque eu acho que ela é mais evidente. Exatamente porque ela não traz nenhum requisito. Ele diz, olha, você pode abaixar, você pode restaurar, mas a lei se omitiu a dizer quais critérios que seriam levados em consideração pelo executivo para exercer essa competência delegada. Então, o meu problema ali não estava na existência da delegação e tal. O meu problema estava com a falta de critério. E aí dizia, olha, não foi inconstitucional o decreto de 2015. Tudo foi inconstitucional. Desde o primeiro decreto de 2004, porque é aquilo que a gente disse antes, é a questão de coerência. Não dá para dizer que é constitucional para baixar e é inconstitucional para subir. Então, o que eu dizia junto com o Maureen nesse artigo é que a regra de delegação é inconstitucional e, de via de consequência, tudo que foi editado com base nela é inconstitucional também. E, portanto, o cenário seria de termos PIS e COFINS de 9,25 sobre receita financeira. Você poderia discutir, a meu ver, o que acontece nesse período até a edição da decisão pelo Supremo. E até defendemos ali que, por uma questão de proteção da confiança, expectativa legítima e tudo mais, não faria sentido eu cobrar do contribuinte durante esse período. Então, que eu deveria modular os efeitos de eventual decisão, considerar absolutamente tudo inconstitucional, e a partir da decisão é 9,25, que é o que está na lei. Afinal de contas, as pessoas querem legalidade, o que está na lei é 9,25.
O resto tudo está em decreto. Né? Então, a posição que eu defendi nesse texto, e que eu continuo acreditando, é essa. Assim, no fundo, e aí que eu acho que é uma discussão, voltando até no ponto do Diogo, que a gente discutiu, a extrafiscalidade, ela é o local, o ambiente onde naturalmente se desenvolve a delegação? Eu acho que sim. Agora, eu não acredito muito em extrafiscalidade implícita. Eu acho que a extrafiscalidade ela tem que ser explícita, até para que o judiciário possa controlar o ato do executivo. Então, se o legislador não dá padrão, não dá estándar, não dá finalidade, não diz qual é o fim, o judiciário não tem como. E aí é carta branca. E carta branca, para mim, não é delegação legislativa. Né? Então, assim, a minha posição pessoal em relação a esses dois casos, e é bom que eu publiquei esse negócio uns 2 anos atrás, então tem distanciamento histórico em relação ao julgamento. Vou até botar esse artigo lá no site, achei que já estava. Então, assim, a minha posição pessoal para mim, nos dois casos é inconstitucional, mais inconstitucional na receita financeira do que no combustível, porque eu acho que no combustível é mais fácil você perceber a extrafiscalidade. Né? Então, por mais que ela não esteja explícita como eu gostaria, ali eu acho que o ministro Toffoli teve essa preocupação de construir a extrafiscalidade, mas eu acho que a receita financeira é difícil salvar essa delegação por esse critério. Eu acho que não tem requisito na lei, e se não tem requisito na lei, deveria ser tudo inconstitucional, modular, e, nesse caso, a partir da publicação dessa decisão no RE, a gente teria 925 para a receita financeira, que, afinal das contas, como pede, né, a doutrina, é o que está na lei, é 925. Então, é o que deveria ter de incidência sobre receita financeira. Pelo que a gente conversou, acho que você tem uma visão ligeiramente distinta disso. Então, vamos... Eu tenho uma visão um pouco diferente, Sérgio, porque é o seguinte, tudo isso que você falou, então, é ressalva de opinião. Porque hoje nós temos um fato concreto, posto. 8-1 julga constitucional o modelo para reduzir e para retornar. Ponto. Como nós vamos trabalhar daqui para frente? Claro que a gente pode criticar dizendo, olha, você disse que era constitucional, mas você disse que precisava de um critério que não está lá. Você disse que era constitucional, mas cadê a dessa fiscalidade na receita financeira? Tinha que ter outro parâmetro. Você pode criticar. Mas eu posso até dizer, realmente, tudo seria inconstitucional. Porque eu não tenho poder, eu como doutrina eu não tenho poder para decidir. Não sou eu que vou dizer o que é inconstitucional ou o que é constitucional. Quem vai dizer isso é o judiciário. A doutrina tem que entender que ela vai contribuir, sim, seriamente, para a melhoria do ordenamento, criticando, orientando, sugerindo, opinando sobre as melhores soluções a serem adotadas. Mas ela não tem que ficar ofendida se o judiciário não segue o que ela diz. Ora, certo? Ela tem que entender que o papel dela é de crítico, ele é o grilo falante, ele tem que ficar na orelha do judiciário, não é por aí, você pode ajustar melhor, você pode corrigir isso, você pode corrigir aquilo. Mas não tem poder, a doutrina não tem esse poder de dizer se é constitucional ou inconstitucional. Então, o que você disse, ok, mas e hoje? Eu tenho um plenário com uma tese fixada, tá? E 8-1, com o voto, esse voto, eu diria mais aqueles outros 2 votos do ministro Fachin e do ministro Barroso, que estão na ADIM. Então, e agora? Pode ou não pode? Pode sim, o judiciário disse que pode. Que é constitucional isso. Se amanhã vier uma outra lei, bom, se vier uma outra lei, nós vamos pegar e tentar aplicar o critério, o limite, o pressuposto, a finalidade, a natureza. Vamos pegar todos esses critérios para tentar balizar a próxima lei. Mas essa está julgada. Não, isso sem dúvida, Marco. Mas e assim, isso é um pouco da frustração que eu tenho, que a gente falava antes, né? Eu acho que agora a nossa grande missão seria estabelecer os critérios, né? Ajudar a criação de pautas para o próximo caso. Inclusive, cobrar esses que estão aqui.
Inclusive, Isso, cobrar esses critérios que estão aqui. exatamente. E eu vejo com uma certa tristeza, por um lado, que boa parte da doutrina tributária não dá indicação de que vai seguir esse caminho, né? Que vai e sim continuar nessa discussão da legalidade, da tipicidade e tudo mais, e a gente vai ter dificuldade de avançar. Mas, efetivamente, em relação a esses casos, e, de novo, mais em relação ao PIS e COFINS Receita Financeira, eu concordo com a premissa que o ministro Toffoli usou de que a extrafiscalidade seria a chave para justificar essa necessidade de transferência da competência para o executivo na ponta. Eu só acho que a lei não estabeleceu. Então, você tinha que ter na lei... Veja, então você tem que entender o seguinte, vamos lá, calma lá. Nós vamos lembrar duas questões aqui que já foram julgadas, em que os critérios legais foram flexibilizados. Vamos lembrar aquela discussão antiga do parágrafo 3º do 155, que dizia que sobre comunicações, petróleo, energia elétrica, não incidirão outros tributos. Outros tributos. A redação atual é outros impostos. E foi ao Supremo se PIS e COFINS incidiriam sobre petróleo, energia elétrica e telecomunicações. E tem um voto do ministro Veloso, tem um trechinho, de novo, vamos enxergar, onde tem um trechinho em que ele diz: a interpretação desse parágrafo 3º não tem que ser para excluir todos os tributos, mas para excluir apenas os impostos. Porque, aspas, se nós acolhermos a tese de que exclui todos os tributos, inclusive contribuições, aspas, estaremos deixando de fora da contribuição empresas de grande porte. Essa foi a expressão que ele usou. Vamos lembrar o outro caso, que foi de COFINS sobre imóveis, receita de imóveis, em que vem e se diz, bom, a lei fala que é mercadorias, e o imóvel não é uma mercadoria. E a interpretação judicial foi, não, aqui mercadoria é qualquer bem que é negociado. E, a partir do princípio da universalização do custeio, que está no 194, eu tenho que dar uma interpretação para pegar todo mundo, inclusive a receita de imóveis. Ora, vamos enxergar que tem outras coisas acontecendo. Tá? E que você vai dizer, eu dei parecer sustentando que não cabia receita de COFINS em receita de imóveis. Eu dei, perdi. Tá? E quando veio o acordo, eu falei, ok, universalização do custeio. Então, reinterpretou o conceito de mercadoria na lei, para pegar também a receita de imóveis. Tá? Então, você vai dizer, esse acórdão quanto à coerência interna de fundamentos e conclusão, a gente pode realmente criticar. Olha, realmente aqui eu concordo com a conclusão, mas ela está um pouco arranhando com a premissa de que em que a receita financeira, se você tivesse posto lá como poderá aumentar e diminuir em função da evolução da taxa de juros, ok. Ou em função do endividamento nacional, ok. Ou se pusesse algum critério tipicamente ligado à receita financeira, até você diria, ok, estamos... Mas isso que eu acho que agora é o papel da doutrina, é cobrar para que na próxima tenha. Certo? Senão vai virar de novo delegação de poder. Eu acho até que o resultado, para mim, não foi o melhor. Né? O resultado meu de escolha seria esse, anula tudo e diz, olha, você pode delegar, mas na próxima me venha com algo mais fechadinho. Mas entre o declarar inconstitucional e declarar constitucional, eu acho que isso aqui vai muito mais coerente, porque o negócio de que é inconstitucional para subir, mas é constitucional para baixar, é de uma incoerência absurda. E o que eu acho interessante é como isso não aparece nos debates
né, sequer se recorda que só é zero porque um decreto reduziu, no caso da Receita Financeira. Né? Então, só é zero porque o decreto baixou, senão era 9,25. Então, é esse olhar absolutamente enviesado, né? Então, assim, na minha visão, o cenário mais correto seria agora, o pessoal ia estar chorando de vez mesmo, porque estaria não só não teria perdido e ainda estaria com 9,25 na cabeça. E aí sim seria mais dramático. Então, acho até que no final das contas ficou uma solução intermediária que não se tem que reclamar tanto. Mas eu não sei, Marco, acho que a gente... Não sei se você tem mais algum ponto para falar do texto. E outro ponto, aqui é um ponto importante, que está lá no voto. Ou seja, é que ele diz que não pode haver banalização, essa é outra palavra-chave que ele usa. A possibilidade de haver flexibilização do princípio deve ser interpretada com temperamento, caso contrário, haverá sério risco de sua banalização. Concordo 100%. Também. E aí é engraçado isso, né, Marco? Porque eu acho que é sinal dos tempos, né? Tudo vira motivo de extrapolações, né? Então, essas reações do tipo, olha, isso é o fim da legalidade, daqui a pouco o imposto de renda está na mão da Receita Federal. Não tem nenhuma indicação de que isso vai acontecer. Né? Não tem nenhuma indicação de que isso vai acontecer. Esses casos, até voltando ao ponto que levantou o Diogo, se a gente for analisar os casos de delegação efetiva com esse perfil, sempre foram situações especiais, para usar a expressão acho, próxima do que ele usou. Sempre foram essas situações em que o executivo vai estar mais próximo do fato concreto e tal. A gente não teve, até hoje, né, uma situação de flexibilização. Por isso que eu volto a dizer, acho muito ruim o Toffoli ter usado essas expressões, nós estamos mitigando a legalidade, porque está dando uma impressão de que essas decisões estão, de alguma maneira, reduzindo a proteção do contribuinte, quando não está. Para mim, essa é a legalidade que sempre teve aí. Eu não vejo nem essa transição. Né? Eu venho discutindo acho que com o nosso amigo Arthur sobre mutação constitucional e tudo mais. Até nesse caso, isso é uma mutação constitucional? Eu tenho dúvidas. A legalidade sempre foi mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que separar o que de novo, a dogmática sobre legalidade, né, e a fumaça que se construiu em cima da tipicidade cerrada, a partir do livro do Alberto, lá em 78, que tinha como premissa essa de que nós somos autômatos, basicamente robôs, aplicando verdades evidentes de textos normativos a fatos simples. Que essa é a lógica da teoria do professor Alberto, né? De que nós somos autômatos, que extraímos verdades autoevidentes de textos normativos e aplicamos elas sobre fatos igualmente simples e autoevidentes. E é isso. Né? E realmente, nesse mundo, é muito fácil, né? Mas esse mundo ele não existe. Né? Qualquer um que viva na vida real da complexidade das transações, né, das empresas de tecnologia, do setor financeiro, do setor de petróleo e gás, e né, de qualquer setor, você sempre fala isso, né, que como parecerista, você gosta de ir, né, quando vê estar lá na fábrica, vendo como é que é o processo e tal. A realidade é complexa. Então, a realidade é complexa, os textos são ambíguos, indeterminados, e você tem no meio não um autômato, mas, e eu sempre repito isso, né, onde a interpretação acontece no mundo diante do texto, diante dos fatos. Né? Então, nessa complexidade de interseção entre fato, texto, norma, intérprete, texto, fato, intérprete, é ali que acontece a magia. Então, acho que a coisa está se impondo. Por um lado, eu sempre fui muito crítico, e sou muito crítico da maneira como se desenvolveu o plenário virtual, porque eu acho que ele traz déficit de argumentação, ele traz déficit de legitimidade. No meu livro de processo administrativo, eu falo muito sobre isso, né, da função legitimadora do processo. Né? Então, o rito processual, o contraditório, a ampla defesa,
ela tem uma função de legitimação do resultado, é um outro tipo de legitimação, né? Você tem a legitimação democrática do legislativo pelo voto, e você tem a legitimação democrática das decisões judiciais pela participação, pelo processo, e o plenário virtual, a meu ver, ele trouxe déficit nesse processo de legitimador das decisões do Supremo, né? Então, se sente que o contribuinte participou menos e, portanto, ele teve menores condições de influenciar naquele resultado final. Mas, fora isso, na maioria dos casos, não parece que o negócio tenha ido, a bola foi para fora do estádio, como você falou do início, e como o ministro Toffoli fez questão de reconstruir, né? É algo que vinha, né, se desenhando. De novo, quem se surpreendeu é quem não está olhando, né? Então, e aí, realmente... Sinalização houve, para usar a palavra deles. Há 17 anos atrás, houve sinalização. Né? Agora, precisa enxergar esse sinal. Né? É isso, Marco. Não sei se você tem mais alguma coisa a comentar aí nos seus escritos. Deixa eu ver se tem mais. Acho que basicamente é isso. Ou seja, agora, com as críticas que podem ser feitas, mas agora você tem um conjunto de critérios. Agora, você pode submeter uma futura delegação, uma outra delegação que exista, a esse crivo. Ou seja, não é para impostos, ou excepcionalmente será para impostos, não é para impostos. Daí vem a coatividade, graus de coatividade, discutível grau de coatividade, mas, enfim, daí o critério. Precisa ter essa fiscalidade, precisa ser uma finalidade, portanto, tem que ter finalidade explícita, controlável. Tem que ter critérios para exercício desse poder e tem que ter limites. Aqueles critérios americanos ou espanhóis que ele expressamente menciona. Então, agora a gente tem. Isso é suficiente? Pessoalmente, acho que a gente pode melhorar. Né? Pode melhorar nos critérios, pode melhorar nos controles. Né? Mas alguma coisa a gente tem. Isso é ruim? Não acho. A gente tem 2 comentários aqui. Tem o meu amigo André Lemos, lá de Santa Catarina, que trouxe aqui um caso de delegação também, que está pendente de julgamento no STJ, RESP 1.732.276, vale a pena ficar de olho. Aí o meu querido Leonardo Aguirre, que eu participei da banca de doutorado, agora nem lembro mais quando foi, se foi no passado, no retrasado, e coloca como a questão: o STF errou ao não diferenciar de modo criterioso o exercício de competência regulamentar para 1, conceitos indeterminados, e para 2, aumento de tributo. Essa é até uma questão interessante que o Leonardo levanta, né? Se a utilização de conceitos indeterminados é ou não uma delegação legislativa. Eu enfrentei isso nesse texto que eu escrevi lá em 2008, porque isso é controvertido, né? O Siqueira Castro, nessa obra que eu mencionei dele, que eu acho que é de 88, ele já trazia essa discussão e ele dizia que o uso de conceitos indeterminados não era em si uma delegação legislativa, que a delegação legislativa seria diferente, ou seja, um ato explícito, né, do Poder Legislativo de transferência de competência para legislar, e que, portanto, o mero uso de conceitos indeterminados pelo texto normativo não seria uma delegação. Eu confesso que lá no meu texto, porque eu acho que a fronteira é muito tênue de uma coisa para outra, porque dependendo do conceito indeterminado, você vai ter uma maior liberdade de conformação por parte do executivo. Mas eu acho que essa é uma questão, e talvez, dentro do ponto do Leonardo e dentro do que você falou muito, Marco, caiba a gente agora começar a tentar construir uma teoria que, sei lá, que possa fundamentar melhor as próximas vezes, que provavelmente isso não foi a última vez que esse tema chegou ao Supremo, e que chegue de uma outra vez, não se pode ou não pode, mas se está de acordo com os requisitos ou não. Então, Leonardo, acho que não sei, eu acho que sim. Eu concordo com o Marco de que a decisão, o voto, né, deu alguns passos importantes na tentativa de dar requisitos, e aí eu não sei se numa tentativa de defesa, né, para também não ser
muito amplo demais. Eu assistia ontem, tardiamente, aos debates que aconteceram na mesa do IBDT, e o Schwerer criticou muito as referências que o voto fez à literatura espanhola, e eu concordo com os pontos que ele levantou. Acho que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de referência, porque, de novo, acho que fragiliza, né? Quando você usa, né, doutrina estrangeira, você usa decisões de outros tribunais, sem o ônus argumentativo de explicar por que é relevante nesse caso, por que usar referências espanholas e não americanas e não alemãs. Realmente parece aquela coisa solta de quem está querendo dar um pouco mais de erudição e estofo para um voto que, sabe, deveria se saber que seria polêmico. Então, como eu falei no início, eu não sou fã do voto, não. Eu acho que ele está alinhado com essa história que vem sendo traçada. Eu acho que ele chegou a um resultado melhor do que seria simplesmente declarar inconstitucional. Mas é isso. Por outro lado, a gente tem que compreender, né? A doutrina tributária brasileira nunca se preocupou em criar uma teoria de amparo para esse tipo de decisão. Então, quando você vai decidir no vácuo, é isso que acontece. E até pegando a tese do Leonardo, né, que está publicada aí pela Quartier Latam, sobre a declaração mandatória de planejamentos tributários e tudo mais, é a mesma coisa que acontece no planejamento tributário. A gente não preocupa, a doutrina tem esse tempo inteiro preocupa, dizer, pode ou não pode, eu posso fazer tudo, não posso fazer nada. E aí, quando você precisa dar critérios, dar parâmetros para o julgador que tem que trabalhar no meio do caminho, ele tem pouca coisa. Né? Então, a doutrina ela tem que fazer, acredito eu, essa meia-culpa. E, Marco, você, ninguém melhor que você, porque você alerta isso há muito tempo. A posição binária, quando você trabalha tudo ou nada, legal ou ilegal, constitucional ou inconstitucional, você não traz parâmetros para essa discussão no meio do caminho. Então, e aí o voto ele deixa a desejar? Eu acho que ele deixa a desejar. Seria de se esperar desse voto, considerando o ambiente atual, o estágio atual da teoria tributária do Brasil. A gente pode dizer que ele ficou aquém? Aí eu acho que não. Eu venho, por exemplo, dizendo muito que o voto da ministra Carmen Lúcia na ADI 2446 ficou aquém, porque eu acho que o debate no planejamento tributário está mais avançado. Mesmo que não tenha chegado ainda, né, está mais avançado do que esse. Esse debate é virtualmente inexistente. A gente vai contar nos dedos os trabalhos sobre delegação de competência no direito tributário. E o que tem, a maioria, assim, a gente vai dizer que não pode. Então, eu acho que, se a gente analisar assim, ficou aquém, talvez tenha ficado. Mas será que a gente podia esperar isso? Né? Acho até, Marco, você passa a palavra, você falou isso para mim no dia 8, você está esperando demais do judiciário, né? Você está esperando algo que o judiciário sozinho não tem como dar. E eu fiquei pensando sobre isso depois, se às vezes realmente a gente não cria umas expectativas que são absolutamente inalcançáveis, né? Considerando a institucionalidade, o desenho institucional desses órgãos de julgamento. Bom, vamos por partes. Primeiro, sim, pegando pelo fim, a gente tem que entender o momento, o que é viável neste momento. A gente tem que se colocar e entender a posição do julgador, que não é fácil a posição do julgador. Ele está cercado de angústias, cercado de questões, cercado de argumentos. Tá? Então, claro, quem estudou durante 10 anos um determinado assunto vai dizer, mas ele foi tímido. Ele foi... Quem nunca estudou vai dizer, ele foi ousado. Ele foi tímido ou ele foi ousado? Ele foi o viável. Esse é o ponto. Naquele momento. E outra questão. Nós não temos que apontar o dedo para este voto. Esse voto não existe sozinho. Ele é o desdobramento de tudo que aconteceu antes. No RESP, que trata da Lei 11.000, está muito mais ampliado o voto do ministro Toffoli. Está muito maior nessa parte da legalidade, tem muito mais coisas. Tá? Então, aqui ele resumiu.
Ele falou, ó, lá eu já falei. Tá? Lá eu já falei, e nas ADINs, o ministro Barroso e o ministro Fachin também já falaram. Tá? Então, não é colocar na fogueira este voto. Tá? Eu tenho que entender que ele é a manifestação de algo que já vinha sendo posto, já vinha sendo colocado. Tá? Agora, estou com você. Que esses critérios bastam? Eu gostaria que tivesse mais coisa como critério para ter uma delegação. Eu também gostaria. Tá? Até Agora, pegando... Não, desculpa, Marcos, termina. não, vai, ok. Não, porque o nosso amigo Fábio Calcini mandou a pergunta que aí eu já vou te passar e está relacionado ao que você está dizendo. Eu acho que ele sustentou, hein? Ele sustentou. Ele sustentou por uma das pelo o Amicus lá e bom, feliz aí do Fábio estar assistindo a gente. O Fábio também tem um livro de legalidade, né, que foi até dele doutorado. E o Fábio Calcini levanta, em que medida os limites devem estar na Constituição ou na construção do intérprete? Eu não acho que isso tem que estar na Constituição de forma explícita, não. Eu acho que os limites eles são uma construção da teoria, da jurisprudência, e também não acho que são tantos limites assim. Eu tenho até menos requisitos do que o ministro Toffoli tentou estabelecer. Para mim, o grande requisito de uma delegação é que o critério de exercício esteja explicitamente e previsto na lei. Então, me parece que você tem dois grandes requisitos. Né? Primeiro, que seja um tema, e aí volta ao ponto do Diogo, que seja um tema em que o executivo, a intervenção do executivo seja necessária para que você possa capturar melhor a realidade. Né? Então, se você está estabelecendo o fato gerador do imposto de renda sobre ganhos de capital, você não precisa delegar nada. Então, acho que são necessariamente situações em que você precisa ter a proximidade do fato, da realidade, e que é claro que o legislador não tem. E segundo, que a finalidade, o porquê tem que estar na lei. O porquê não é do executivo, o porquê ali é do legislador. Que isso é essencial para que o judiciário possa controlar o ato concreto. Para mim, os grandes requisitos são esses. Para mim, isso pode aparecer em todo e qualquer tributo. Então, não tem esse requisito de tributo. Não necessariamente tem que ser extrafiscal. Mas, no final das contas, eu acho que a grande questão é mais de... Então, Marco, te devolvo a palavra. O que você acha desse ponto do nosso amigo Fábio? Precisa estar na Constituição? A gente é que vai criar como teoria... Os tribunais, como é que você vê isso? Olha, primeiro fico feliz que o Fábio esteja assistindo. Tá? Eu sou um fã do que o Fábio defende, do que ele sustenta. Mas eu acho que não precisa estar na Constituição. Aí voltamos para uma conversa também da semana passada. Nenhuma regra jurídica muda o mundo. As regras jurídicas estimulam, sensibilizam as pessoas para que elas, através da sua conduta, mudem o mundo. Tá? Então, dizer, bom, então vamos pôr na Constituição, vamos pôr mais coisas. Eu diria, não precisa. Mas realmente eu ficaria muito feliz se eu tivesse uma lei complementar, com base no 146.3, no 149, e que me desse todos esses parâmetros para as contribuições. Já seria um grande passo, porque pelo menos as contribuições estariam balizadas. Tá? Balizada na destinação da arrecadação e controle sobre a destinação da arrecadação, balizada no modo de exercício da competência, balizada na dimensão em que poderia ser arbitrada a sua fixação e assim por diante. Mas nós não temos. Agora, isso é culpa do judiciário? Não. Essa omissão é do legislador. O legislador não fez essa lei complementar. Tem que dizer. Nós já passamos o quê? 32 anos, né? 88, 2018, 2020, 32 anos. E não foi feita a lei complementar das contribuições. Eu diria que essa é uma grande reforma. Hã? Você está falando um negócio agora, Marco, e eu estou até pensando já
no nosso primeiro bate-papo de 2021. Porque uma coisa que me chama muito a atenção, né, que é outro dogma, que eu acho, aí não sei se você concorda, acho que a gente nunca falou sobre isso, que é o dogma da eficácia do CTN para o século XXI. Eu acho o código um diploma superado pelo tempo. A gente tem diversas sessões, em toda a parte de lançamento foi desconstruída pelo judiciário. A gente pega lá a parte do início. Eu acho o CTN um texto absolutamente superado. Ele tem uns fãs incondicionais. Você fala, mas o CTN nunca teve um dispositivo julgado inconstitucional. Mas o CTN... Eu acho o CTN um diploma normativo sem alma. Ele é fruto do seu tempo. Né? Ele é um diploma normativo absolutamente procedimental, né? Sem valores, sem princípios. E acho que ele foi superado em diversas partes. A gente tem sessões inteiras que você não consegue interpretar o CTN sem a jurisprudência, que mudou o que está ali. Então, se a gente pegar toda a jurisprudência do lançamento por homologação, mudou o CTN completamente. Né? É outra coisa. Foi feito eu sei que isso remonta à sua tese de doutorado, lá na década de 70, que tem uma publicação, se eu não me engano, de 2007, a última edição dela. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que explorar mesmo. E vários assuntos. A gente tem hoje o parágrafo 116, que eu acho que está aquém também do que a gente precisa hoje, que mereceria talvez uma mexida no próprio CTN, a questão das contribuições, tem todo aquele miolo dos impostos que a gente usa até hoje, mas que foram feitos com uma outra realidade. Né? Então, a gente volta ali. Então, eu não sei, eu acho que normas gerais de direito tributário, para onde vamos? Eu acho que esse é um tema que a gente tem que enfrentar. E casa com a historinha que você contou hoje do Rubens Gomes de Souza com o baleeiro, né? Da onde que veio isso? Então, mas é o que a gente tem. Vamos entender isso. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Esse é o instrumental que está aí. Tá? Eu não abro mão do CTN. Eu não vou dizer, vou ignorar o código porque ele está superado. Sim, ele sofreu o desgaste do tempo? Sim, sofreu o desgaste do tempo. Tá? Mas eu não abro mão dele. Não podemos abrir mão dele. O que vai sobrar? Tá? Se é isso que eu tenho, se o remo que eu tenho é desse tamanho e eu estou no meio do mar, eu vou usar o remo que eu tenho. Eu não vou dizer, ele não é bom. Aí eu fico sem remo. Se esse é o leme que eu tenho, é o leme que eu vou usar. Tá? Entende? Porque, queira ou não queira, ele ainda resolve muitos problemas. Gera outros? Gera. Mas ele resolve ainda problemas. Né? Mas esse é um papel para o legislador, não é um papel para o judiciário. Então, nós estamos cobrando errado. Nós não temos que cobrar do judiciário, nós temos que cobrar do legislador. Né? Então, por isso que eu digo, às vezes a gente está esperando mais do judiciário do que ele pode nos dar. Não é função dele suprir falta de lei. Ele julga com o que ele tem disponível. Né? No fundo, acho que eu estou cobrando mais da doutrina, né? Eu acho que a doutrina tem que fazer mais do que vem fazendo. Eu acho que a doutrina ela vem sendo um elemento de contenção e de mudanças que, se a gente não começar a trabalhar nelas, a gente vai seguir no mar revolto e o remo, para usar essa tua metáfora que eu achei ótima, ele vai ficando cada vez mais curto. Vai chegar uma hora que a gente vai estar empurrando o barco no braço, que não vai ter mais remo. E ao invés de ter a gente tem que construir soluções. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, não vou abrir mão do que tiver disponível, não. Tá? Eu não sou dizer, vamos abandonar o CT. Não, não vamos, não. Tá? Vamos usar na medida do que ele for ainda eficiente. Tá? Marco, não temos mais nenhum comentário ou pergunta, pelo menos tem chegado aqui para mim. Não sei se você tem mais alguma consideração para um encontro extraordinário. Fomos a quase 2 horas aí. Não, eu acho que a conversa é essa. Eu diria simplesmente isso. Não vamos dizer que colocar na berlinda o voto. Nós temos que entender a evolução, o tempo, as etapas que foram tomadas, tá? Os passos que foram
foram dados. Tá? E, de novo, uma coisa que aparece no voto do ministro Barroso, no voto do ministro Fachin e no voto aqui do ministro Toffoli, o tempo. Nós temos que entender o debate no tempo, tá? No tempo atual, tá? Não no tempo da Revolução Francesa, do Iluminismo, no tempo atual. Tá? E sem criar desespero, né, Marco? Assim, essas coisas de acabou a legalidade, estou órfão, por causa dessa decisão, né, por favor, né, eu acho que a gente tem que, e esse é o papel, né, a gente tem que ser anteparo, né, porque às vezes o contribuinte está na ponta, né, mas a gente tem que, né, traduzir o que está acontecendo. Foi engraçado esse negócio, eu trabalho com uma empresa há muito tempo, e eu achei muito legal, porque há tempos, eles têm muito ISS, discussão de ISS e tal, e há muitos anos eu vinha dizendo para eles, olha só, isso vai mudar, a gente pode continuar com vocês podem continuar com esse argumento, mas não tem jeito, vai mudar. E aí, esse ano, depois das decisões, eu pessoas assim, poxa, há 5 anos você fala para a gente que ia mudar, e você era o único que falava que ia mudar, porque todo mundo dizia, isso é uma obrigação de fazer, não sei o que e tal. Eu falei, mas a gente está olhando o que está... Não é que... Né, você simplesmente está olhando o que está acontecendo, está aí. Né? Então, realmente, se fazer de surpreso diante dessa decisão Eu diria que, estranho. mais do que nunca, não só em relação ao tema específico, nem apenas em relação ao direito tributário, mas em relação ao nosso contexto todo, político, social, econômico, local, mundial, etc., nós temos que ter olhos para ver. Acho que é isso. Marco, acho que ficamos por aqui, né? Mais um bate-papo, sempre feliz, aprendo muito contigo. Espero que todo mundo que nos acompanhou ao vivo tenha, de alguma maneira, aproveitado. A gente teve muita gente muito qualificada, né, assistindo a gente. Então, assim, a gente fica muito feliz aí de estar, né, podendo ter esse diálogo aberto, né, e colocando as posições, referindo as pessoas. Né? Eu acho muito estranho essa maneira como a gente faz diálogo acadêmico sem mencionar os outros, sem fazer referência às posições contrárias. Né? Eu acho que, pelo menos, a gente está aqui de uma maneira muito transparente, colocando as nossas opiniões, tentando dialogar com... Quem sabe até, eu espero que, num futuro próximo, a gente consiga até ampliar esse debate, né, para ter pessoas que divirjam de maneira mais explícita da gente, que a gente possa ter, né, uma conversa de divergência sem descambar para um MMA, né, e quebrar relações. Né? Então, vamos ver, quem sabe. Então, Marco, sempre feliz de estar contigo aqui. Acho que foi bom. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu também gostei, foi bom. Olha, foi ótima iniciativa tua da gente fazer mais uma. E vamos pensar para o ano que vem, né? Que a gente vai conversar. Que bom, acho que foi ótimo. Essa decisão aí deu para a gente um belo gancho. Estamos despedidos do pessoal. Galera, quem assistiu ao vivo, até logo, foi ótimo. Obrigado por estar com a gente. E agora sim, só 2021. Chega. Tchau, tchau.